Olá, amigos! Todos os dias, conosco, aprenda um pouco mais de conhecimento. México, oficialmente Estados Unidos do México. Simplificando, os Estados Unidos do México significam que o país é composto por uma união de muitos estados, não os Estados Unidos de muitas raças. O nome oficial do México foi usado pela primeira vez na Constituição de 1824. Foi adaptado do nome dos Estados Unidos da América. O México é composto por 31 estados e uma cidade, e é a capital do México. Cada cantão é autônomo, soberano e independente um do outro. Eles têm uma constituição separada, mas não devem entrar em conflito com a Constituição Geral do Governo Federal. Da mesma forma, a capital do México também tem a mesma autonomia que os estados, sob a nova Constituição, desde 2016. Atualmente, a população do México é de cerca de 129 milhões de pessoas, das quais mais de 93% falam espanhol. Então, por que os mexicanos falam espanhol? Para entender, vamos voltar no tempo até o século XVI. Em 1519, uma expedição espanhola liderada por Cortés pôs os pés em Veracruz, a cidade portuária do atual México. O rei do Império Azteca, acreditando que Cortés poderia ser o deus Cobra Quetzalcoatl, o convidou para a capital Tenochtitlán. Depois de testemunhar a prosperidade do império, ele estava determinado a conquistá-lo. Em maio de 1521, o exército de Cortés e seus aliados nativos que queriam derrubar o trono atacaram a capital e capturaram o imperador vivo. Ele então colonizou a área e a chamou de Nova Espanha. Em 1574, a Espanha controlava a maior parte do Império Azteca e escravizava a maior parte da população nativa. Pior ainda, as doenças infecciosas dos espanhóis dizimaram grande parte da população nativa, com uma estimativa de 24 milhões de mortes entre 1521 e 1605. Desde a conquista dos aztecas, missionários e pessoas espanholas começaram a se estabelecer aqui. Eles deram à luz filhos, construíram mosteiros e converteram milhões ao catolicismo. Muitos deles ficaram ricos e queriam ter poder político igual ao dos governantes da Espanha. Preocupado com o crescente poder da Igreja Católica, o rei Carlos III da Espanha expulsou os monges da área no final de 1700. Em 1808, o imperador francês Napoleão Bonaparte invadiu a Espanha. Após 6 anos de resistência feroz, a Espanha venceu. No entanto, a guerra danificou a estrutura econômica e política do país, enfraquecendo assim o domínio da Espanha sobre a Nova Espanha. Em 1810, o padre Miguel Hidalgo convocou o povo da Nova Espanha à revolta. Após uma luta de 11 anos, em 1821, a Nova Espanha conquistou sua independência. Em 1822, o general Iturbide, um dos comandantes da Guerra pela Independência, proclamou-se imperador do país. O nome do país é México, oficialmente chamado daqui. No entanto, um ano depois, o trono foi derrubado pela líder Santa Anna. Uma nova Constituição foi promulgada, estabelecendo a República Mexicana de 19 estados e 4 territórios. Santa Anna se torna presidente. Em 1836, por causa de seu ódio à ditadura de Santa Anna, as pessoas na área do Texas se rebelaram contra o governo, mas falharam e tiveram que fugir para os Estados Unidos. Em 1845, o recém-eleito presidente dos Estados Unidos, James K. Polk, queria expandir o território do país e declarou o Texas o 28º estado dos Estados Unidos. Isso levou à Guerra Estados Unidos-México. Como resultado, os Estados Unidos venceram e o México teve que ceder quase metade de seu território através do Tratado de Guadalupe Hidalgo. Em 1853, o México vendeu uma porção de terra de cerca de 76.800 km² nos estados de Sonora e Chihuahua aos Estados Unidos por $10 milhões. De 1857 a 1917, o território do México foi repetidamente reorganizado por causa da mudança de diferentes regimes. Só em 1974 é que este território nacional ficou concluído com a configuração atual com uma área total de cerca de 1.973.000 km². Assim como a Austrália se separou do Reino Unido, o México também se separou da Espanha. Eles têm irmãos e parentes que são bastante próximos uns dos outros, então é compreensível que eles compartilhem a mesma língua. Atualmente, o México é a 15ª maior economia do mundo, com um PIB nominal de 2019 de cerca de $1.274 bilhões. Em termos de renda per capita, é bastante média, com cerca de $9.800 no ano passado. Em termos de força militar, o México está na categoria normal com a 38ª posição do mundo, quase no mesmo nível da Colômbia e da Romênia. Se comparado com a América Latina, o México é um país forte,
tanto econômica quanto militarmente, ocupando 2,20 na região. O vídeo termina aqui. Obrigado a todos por assistirem e gostarem. Se você achou o vídeo útil, por favor, dê um like e se inscreva no canal para nos apoiar. Adeus e nos vemos novamente.